Assim como o setor de varejo, também o de serviços, que cresceu 0,7%, surpreendeu economistas com alta além das estimativas no primeiro mês deste ano. Com isso, e também com outros fatores, as projeções para o PIB do primeiro trimestre estão sendo revistas para cima. Para falar sobre os reflexos, nós vamos conversar agora com Carlos Cacheta, economista associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Carlos, tudo bem? Boa tarde. Olá, como vai, Sebastião? Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Cacheta, me diga uma coisa, é mais do que o desempenho dos serviços aí e do varejo, né? Que tenha feito talvez essa mudança de expectativa aí do crescimento do PIB para o trimestre, o que mais? Realmente, os dados de janeiro, né, que a gente tem em mãos aqui, foram muito melhores, né? E esses dados de janeiro chamaram bastante atenção, em especial o que nós chamamos de varejo restrito. O varejo restrito, ele exclui os segmentos de veículos, motos, peças e partes de materiais de construção. Só para a gente ter uma ideia, o mercado esperava um crescimento estável, 0,1%, e esse crescimento veio 2,5%. Então, assim, surpreendeu todo mundo, né? Realmente muito bom. Os dados de serviços gerais, cresceu 0,7%. Né? O mercado estava prevendo que ia cair 0,5%, menos 0,5%. O mercado de trabalho veio muito aquecido. 180 mil empregos formais foram criados. O mercado estava prevendo, para vocês terem ideia, 80 mil empregos formais criados. Então, assim, janeiro foi um mês muito bom. E isso repercutiu muito positivamente, porque quanto mais gente empregada, você cria uma capacidade de demanda, mais gente comprando, mais dinâmica econômica na economia também, né? E a gente computa isso, né? A gente traz isso muito pela melhora nas condições de crédito, que a gente já percebe isso desde o final do ano passado, essa melhoria nas condições de crédito. O governo ter pago os precatórios também colocou muito dinheiro na economia, então as despesas na economia, e a melhora também nas exportações. Então, a gente começa esse ano de forma muito mais pujante do que a gente previa até então. É muito bom o início de 2024. Muito bom. Pois é, Cacheta, mas me chama a atenção, mas foi surpreendente, então havia uma previsão que não seria de tão bom assim, se o cenário já acenava mais ou menos, não é? O que teve de surpresa, o porquê de surpresa para o mercado? O mercado estava prevendo o início desse ano bem desaquecido, né? Há bastante tempo, principalmente quando a gente pega os relatórios, o relatório Focus, os analistas têm errado concomitantemente, né? Parece que, assim, nos carregamentos estatísticos, você vê um certo trauma, né, nesses carregamentos estatísticos. Então, o mercado ele sempre começa os anos de forma muito pessimista, assim, muito negativa, assim, muito pessimista. Então, o mercado estava prevendo uma retração natural, né, dessa estrutura, em especial porque os investimentos foram muito pequenos nos últimos 2 anos, em especial em 2023. Então, o mercado, achando, em função desses investimentos serem muito baixos, ele não conseguia prever que as contratações e os empregos fossem responder nessa magnitude que teve. Então, ele estava muito negativo, ele estava muito pessimista. E, ainda bem que nós começamos bem. Só para ter ideia, essa estrutura está prevendo agora, em função disso, os analistas estão refazendo os cálculos, né? Inclusive, eu tenho apoiado as empresas nessas estruturas. Nós estamos revendo agora o crescimento do PIB, não para esse 1,8% que o relatório Focus mostrou, mas já para 2 a 2,5% do crescimento do PIB. E o agronegócios, né, que o pessoal está falando aí, o agronegócio vai ser muito ruim, não vai crescer, vai decrescer 4%. E o agronegócio, eu falo, tem 20 anos que o agronegócio salva o Brasil. E esse ano não vai ser diferente. Esse ano, o agronegócios vai surpreender e vai crescer
né? E eu tenho acertado das minhas previsões. Ele vai crescer. Os analistas estão falando, vai crescer -4%. Não vai. O agronegócio vai crescer de 2% a 3% em 2024. E eu tenho acertado as minhas previsões. Mas que bom isso, mesmo com quebra de safra aí, de onde veio o teu otimismo todo? Que bom ouvir isso, mas me diga desse teu otimismo, por quê? Meu otimismo vem da capacidade, da resiliência, das nossas tecnologias e da força do homem do campo, que sempre consegue se sobrepor a essas dificuldades e acaba criando condições e soluções, e Deus nos dá força para que a gente consiga aí contar com a sorte também, e nossos concorrentes acabam dando algum azar, que a gente acaba conquistando aí mercados que nos favorecem ao longo do tempo. Que bom, o cenário é bom, o produtor trabalha aí sempre para isso também. Agora, a Cacheta, me diga uma coisa, ao mesmo tempo foi só o primeiro mês aí do trimestre, né? Só janeiro. Significa que fevereiro, enfim, que até os 3 meses a gente vai ter esse desempenho bom? Pode haver alguma surpresa também ainda, não? É uma tendência? O que acontece? Essa taxa de carregamento positivo, né, em função do nosso desse janeiro, né, desse janeiro positivo, como a gente por que a gente carrega, por que a gente trabalha o primeiro trimestre como um todo? Porque quando você já percebe, né, esse aumento de consumo, esse aumento da melhora de serviço, o mercado de trabalho aquecido e esse varejo restrito já respondendo, ele não é um movimento estanque, que atua no mês e para. Não, esse tem um movimento de continuidade. Então, é um movimento de onda que tem um movimento de continuidade. Por isso que esse resquício, você tem movimento de onda com resquícios e impactos ao longo dos outros meses. Daí que ainda bem, né, que você continua essa estrutura. O que a gente vai ver agora é ao longo dos outros meses, né? Se ele para no primeiro semestre, por isso que a gente tem que continuar monitorando as estatísticas, porque ele não necessariamente ele vai ser ao longo de todo o ano, ele pode parar ali no primeiro semestre e não dar continuidade. Por isso que a gente tem que continuar, mas é certo a evolução ao longo do primeiro trimestre como um todo, né? A gente vai ver se essa onda continua ou se ela para ali ao longo do primeiro trimestre. Sim. A gente precisa monitorar isso. Sim, mas ainda assim há uma previsão de que seja melhor que 2023. Então, é lógico, tem que monitorar, tem muito ainda para acontecer, mas sim, já se trabalha com essa possibilidade. Bem melhor. Não, comparado com o primeiro trimestre de 2023, todos esses indicadores são bem melhores, sim, certamente. Bom, você falou do agro lá, e eu queria que você talvez destacasse algum dos segmentos do agro em que tem uma maior participação nesse otimismo, nessa previsão boa também. Olha, especificamente, assim, aí preciso de uma análise um pouco mais alinhada, né? Assim, de pronto, assim, de cabeça, detalhado, eu não consigo dizer qual a estrutura do agro específico a gente vai ter como destaque, né? Preparei para hoje, o que não me impede, né, de voltar aqui para trazer de forma mais específica. Hoje eu trouxe uma análise mais geral do agro, né? Volto com prazer para trazer isso de forma mais detalhada aqui para a gente. Hoje fiz uma análise mais generalista. Ótimo. Não, e foi muito bom. Você vai voltar sim, com certeza. Isso é muito bom. Para a gente concluir aí, algum outro fator nessa conjuntura toda aí que possa interferir? Eu digo o câmbio também, enfim, algum fator externo? Tem algum outro dado que possa ser aí um desafio nesse processo? O que a gente tem observado é como os juros norte-americanos, o juro do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, ele impacta a economia internacional como um todo, né? Então, na medida que a inflação nos Estados Unidos permanece e o Fed, que é o Banco Central norte-americano, não abaixa os juros deles, né, que está aí em torno de 5,25 a 5,5 ao ano, isso para a gente é ruim, porque os juros americanos eles acabam influenciando os juros no mundo inteiro, né? Então, seria muito bom esse movimento de queda nos juros dos Estados Unidos, porque ele influencia também o mundo inteiro.
Então, assim, a gente está monitorando, inclusive o mercado europeu também. É muito positivo que todo mundo, a China, a própria China comece a prosperar e demandar produtos agrícolas, commodities brasileiras, a Europa também tem ali um movimento mais equilibrado de redução de juros. Nós estamos torcendo ali, vendo, acompanhando, para que o crescimento econômico, tanto na China, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, fique mais forte, eles comecem a demandar os nossos produtos, porque isso puxa toda a nossa economia e a gente consiga ali ter um incentivo mesmo, tanto para os nossos produtos, do agronegócio, quanto para nossas commodities. É um empuxo muito grande que nos daria mais fôlego ainda e pegaria esse nosso crescimento, já que hoje nós só estamos falando ali de 2%, 2 a 2,5%. Se a gente tivesse esse estímulo externo, nosso crescimento poderia ser de 3 a 3,5%, a ver como o mercado internacional, essas economias internacionais vão se comportar ao longo do ano também. Certo. Você já está intimado, né, para uma nova conversa aí, para trazer mais informações aí, até quase que segmentadas dentro do agro também, enfim. Será um prazer. Sempre atualizando também. Muito bem. Virei afiado, prometo. Virei afiado. Hoje prometo. Você já veio, bastante otimista também, o que é muito bom sempre. Carlos Cacheta, economista associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Carlos. Prazer. Boa noite.